Estamos de volta. Quais os rumos políticos, sociais e econômicos das Américas? Essa é a conversa de hoje. Participam aqui comigo Leonardo Ostronoff, professor de Sociologia da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Tomás Oliveira Pauliello, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Um período que sinaliza para a redução dos recursos dos estados e também dos direitos da população em toda a América, o que seria possível para articular uma recomposição do pensamento social e político progressista? De certa maneira, a gente estava falando de uma espécie de esgotamento da democracia liberal nos termos em que a gente a conhece. Como rearticular o campo progressista? Tomás. Excelente pergunta. E difícil de responder, né? Bastante difícil. A gente não tem mas eu acho receita para isso. Para mim é muito difícil pensar do ponto de vista partidário, porque exatamente a gente está falando tanto de um esgotamento desse modelo representativo. Por outro lado, a gente consegue perceber, e vem a partir do momento da crise econômica, uma ampla mobilização de ruas, que eu acho que foi uma demonstração importantíssima de uma reutilização de um repertório que não aparecia no momento anterior. Então, ali a partir de 2008, 2009, uma explosão de movimentos de rua, inclusive nos Estados Unidos, né, quando aconteceu o Occupy, o Bernie Sanders, que a gente já lembrou aqui, foi uma espécie de um candidato do Occupy. Né? Eu acho que é a partir daí que pode haver uma rearticulação. Esses insatisfeitos da globalização que eu havia mencionado, eles são parte de um amplo espectro demográfico, né, político, e podem sim ser mobilizados por um discurso à esquerda que tem repertório para lidar com essas questões. Ou pelo campo progressista, como se diz. E as ruas demonstram que existe um anseio por fazer esse tipo de movimento. Agora, por enquanto, no momento, eu acho mais forte por fora da via partidária. E essa é o pedaço da receita que eu não saberia responder. Como Esse transportar, é o nosso impasse, né? essa potencialidade que tem aparecido em movimentos de minorias, movimento das mulheres, importantíssimo nos anos recentes, e que inclusive tem uma integração regional latino-americana importantíssima. Né? Os movimentos negros nos Estados Unidos, que você lembrou também, importantíssimos. Movimento Black Lives Matter, nas ruas, fortíssimo, representativo. Os movimentos pela legalização das drogas, pela desmilitarização de polícias, todos eles no campo progressista e muito fortes. Agora, como transportar isso para um sistema institucional que está enfrentando uma grande descrença, eu acho um desafio importante. Leonardo. Olha, primeiro, acho que tem que se fazer uma autocrítica, né? Tem que se pensar a situação como ela está. Não adianta fazer negações e achar que 2018 tudo vai se resolver magicamente, porque não vai. E não é só um problema eleitoral, é um problema cultural, estrutural, está dizendo a transnacionalização, há um problema econômico, há uma onda conservadora. Isso não é fácil de se enfrentar. Então, acho que a gente está num momento de reorganização dessas forças, e a gente está falando, até a pergunta, forças progressistas, não forças de esquerda. Então, isso já mostra como a gente mudou. Está ampliando o setor para forças que antes a gente nem colocava no campo, e nem se coloca no campo da esquerda, mas que hoje são aliadas contra essa onda avassaladora que a gente tem sentido. O que dá para fazer, como o Tomás colocou bem, eu acho que é reorganizar os movimentos, voltar para as bases, aí o movimento sindical é fundamental, movimento de mulheres, o MST, os movimentos de campo, né? Todos os movimentos sociais. MTST, os movimentos pela moradia nas cidades. Exatamente, que é importantíssimo. Mas uma coisa apareceu nesses últimos tempos no Brasil e vem aparecendo em outros países, que é a ideia de frente. Frentes. A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. E essa organização que também tem os partidos, não prescinde dos partidos, que isso eu acho um erro, que a gente lutou tanto contra a ditadura militar. A gente, digo, os brasileiros, né, na história, enfim, fizeram uma luta tão grande pela democracia. E condenar os partidos, para mim, é uma visão muito fascista. Então, é fomentar esse pensamento fascista. O que veio no finalzinho de junho de 2013. Uma crítica ao partido diretamente. Eu acho que não é isso que a gente tem que entrar. O partido faz parte, os partidos tradicionais têm que estar junto.
mas também criar uma flexibilização. Mas tem que ser pressionados para se renovar. Sim, né? E aí as frentes vêm aparecendo com força. Eu não sei dizer como isso vai se dar, porque isso também depende da construção que vai ser feita. Não dá para dizer o futuro aqui, né? A gente faz sociologia, não dá para fazer futurologia. Mas o que dá para a gente discutir é que algumas atividades, aliás, algumas atitudes como essas frentes têm surtido efeito, justamente porque elas conseguem fazer dialogar esses setores que antes mais disputavam as eleições, mais disputavam o poder do que dialogavam. Então, esse diálogo, essa atuação para além dos partidos, envolvendo movimentos, partidos e conseguindo congregar isso, me parece uma boa saída. Então, de certa maneira, Se as vai perguntas... funcionar ou não, é aí. outra história, né? Mas, de certa maneira, as perguntas que entraram aqui agora do pessoal do Facebook vão nessa direção. Eu vou colocá-las em bloco para vocês dois, ó. Isa Rinaldi, Ariane Silva e Vinícius Fernandes Pozo. A Isa diz o seguinte: por que a esquerda não consegue se organizar e enfrentar essas ondas de golpismo e fascismo? Ariane Silva, a democracia é um sistema falho ou são os políticos que deixam o sistema falho? As pessoas não acreditam mais na democracia? Reticências e não interrogação. Vinícius Fernandes Pozo, em 2018 existe a chance da esquerda voltar novamente ao poder ou o neoliberalismo vai seguir forte? Então, de certa maneira, Leonardo diz, olha, quem está imaginando que em 2018 as coisas simplesmente já passaram e tal, não é assim, não né? é tão simples. Mas, Tomás, como que dá? A esquerda tem chance de se reorganizar rapidamente, se rever, se renovar e se reorganizar rapidamente, talvez em frentes, ou isso demandará tempo, amadurecimento, construção, até porque a esquerda, assim como a direita também, mas a esquerda historicamente tem muitas linhas, né, de pensamento, muitas correntes, muitas concepções que disputam os campos da luta social, né, no Brasil e no mundo. E a democracia? Ainda vale investir na democracia? Porque a democracia é falha por conta da qualidade dos políticos, como diz a Ariane aqui, ou porque ela é falha nela mesma? Ela é um sistema que a gente deveria colocar em xeque. Eu acho que o nosso caminho é pela democracia. Né? É por aí que está a possibilidade. Sem democracia seria... imagine só essa onda que nós estamos vivendo sem a possibilidade, a potencialidade que a democracia oferece de alguma participação, representação, defesa de direitos, ainda que esses direitos estejam sob ataque. Né? A democracia Exatamente. É o que temos, a conquista. É uma das conquistas desses movimentos progressistas, é a construção dessa democracia que, obviamente, aparece não só no Brasil, como falha em alguns pontos, que necessita de reformas. Sim, precisa. A gente falou tanto da reforma política. A reforma política foi chamada pela esquerda e pela direita. Exatamente. Né? A necessidade de rever a maneira como a gente cria representação e participação está muito presente. Agora, eu chamei a atenção para essa palavra, a ideia de participação, eu acho que é um dos caminhos pelos quais as forças progressistas podem caminhar. E daí, a princípio não precisa necessariamente ser pela via partidária, embora eu acho que é urgente que se reorganize, sim. Mas usar os meios democráticos, que sejam de democracia direta, de luta popular, para, no momento, eu acho, segurar um avanço conservador, mas já é importantíssimo. E isso é democrático. É democracia também, para além dos partidos. Fazer esse programa, escrever nos jornais, ir para a rua, tudo isso é democracia também. Né? Como essa reorganização vai se fazer, é difícil de dizer. E eu acho que para os próximos ciclos eleitorais, a minha visão atualmente, como eu falei, a gente está num momento de ponto de vista muito pessimista. Né? Então, num final de 2016, que foi um 2016 de ataques. Né? Agora, eu acho que um dos caminhos, e o Leonardo chamou a atenção para isso, é bastante importante, grandes setores da sociedade vão perder direitos, vão sofrer ataques a direitos conquistados, sejam direitos trabalhistas, sejam direitos de minorias, sejam direitos sociais, econômicos, né? E isso pode integrar esses setores, porque todos perderão juntos. E daí, o repertório de esquerda, por mais que a gente possa dizer que existe uma crise de repertório, ainda tem um repertório construído ao longo de séculos que
precisa aparecer nessas horas, né? Articulando exatamente, a princípio, essa resistência, essa proteção. Eu acho que tem uma possibilidade aí, conforme avance essa agenda conservadora. Leonardo, queria também te ouvir em relação às questões aqui da Isa, da Ariane e do Vinícius. Ela fala, olha, como que a esquerda pode se reorganizar para fugir dessas ondas fascistas e golpistas? A Ariane perguntando sobre a democracia, se a democracia é a saída e o problema são os políticos, ou se a democracia também precisaria ser revista como modelo, como regime a ser perseguido. E o Vinícius perguntando se 2018 já dá para reverter essa inflexão conservadora pela esquerda, ou o negócio vai demorar um pouco mais? Olha, do ponto de vista que a gente está hoje, se eu fosse ter um palpite, eu acho que 2018 a gente vai ter enfrentamentos ainda grandes, não vai ser fácil. Se a esquerda vai ter esse poder de organização, depende da construção que vai ser feita. Mas do que a gente tem visto hoje, né, pelo palpite, aí é palpite mesmo, é achismo, né, no sentido da progressão, vai ser um ano difícil também. Agora, como o Tomás colocou, 2016 é o ano que todo mundo quer que acabe logo. Então a gente está numa situação muito complexa. Então acho que é desse ponto de vista que a gente tem que pensar a situação da esquerda. A gente vem de anos aí de progressos, né, de governo de esquerda, 13 anos, enfim, e uma onda na América Latina como um todo, Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, na Mujica Argentina, no Uruguai. Sim, enfim, tinha um avanço da esquerda, esse Cristina momento, na né? Argentina. E que a Cristina na Argentina, enfim, e que também teve uma representação muito forte, por exemplo, no Fórum Social em Belém, que teve a união, um evento com todos os presidentes latino-americanos, foi um evento muito simbólico e sintomático desse avanço, né, que a América Latina estava caminhando, e agora a gente vem num outro patamar. Então a gente também tem que ver até que ponto essa onda conservadora vai chegar. Ela está ainda, nem chegou na praia, ela não quebrou ainda, né? Ela está começando. Se ela vai ser mais um tsunami, vai ser uma coisa maior do que tudo isso, a gente ainda não sabe. A gente está começando a sentir e viu que ela viu com muita força. A esquerda, acho que do ponto de vista da estratégia, pode fazer a resistência desses direitos, e eu acho que isso tem que ser feito, se reorganizar nos campos e tentar fazer a resistência. E aí a democracia falha. A democracia representativa, por excelência, ela é falha. A gente tem que lembrar que a democracia, o conceito, ele era considerado tirano a democracia direta, lá por Aristóteles. E aí é com a Revolução Americana, enfim, justamente nos Estados Unidos, que aí começa a democracia representativa e a gente vê tudo isso. E ela é falha por definição, mas era um sistema onde se encontrou possibilidades e onde a classe trabalhadora no capitalismo foi ganhando os seus direitos. Então foi conseguindo ganhar espaço. Até espaço contra, e protagonismo político. Né? Até contra algumas análises próprias do marxismo, de que isso não aconteceria, que as classes médias iam desaparecer. Ao contrário. Então a gente tem um patamar de defesa dessas conquistas e das defesas das conquistas dos últimos anos no Brasil e na América Latina como um todo. Eu acho que é nisso que a esquerda tem que se concentrar. Só que a gente está no momento de refluxo, então tem poucas forças. E aí a gente está no momento, vamos dizer assim, do vetor está pesando para o nosso lado. Então tem que esperar também para ver como vai se reagir. Acho que as forças estão discutindo, os partidos estão discutindo, o próprio PT, que é o maior partido, né, do Brasil, da esquerda, e por isso representativo, está se rediscutindo, se vai ser congresso agora, como vai ser a sua discussão nacional. Então acho que isso está se colocando. O que eu acho que tem aparecido, e aí retomando, é essa ideia de frentes, porque faz dialogar os setores e consegue unificar. E aí frente progressista. Não só uma frente de setores revolucionários à esquerda, mas frentes progressistas que defendem a democracia e direitos. Eu acho que é nesse patamar que a gente está. Claro que a democracia ela não é o mundo perfeito que nós queremos. O Churchill já dizia. Mas da onde a gente está, é o melhor ficar com ela do que sem ela, porque senão vai vir uma coisa muito pior. A gente já viveu a ditadura, a democracia é um avanço em relação à ditadura,
que, aliás, a gente tem um estado de exceção hoje no Brasil, o judiciário, o legislativo, enfim, e a gente está vendo que é bem pior do que a democracia, ainda que cheia de imperfeições, ainda que sem incluir todo mundo. A gente sabe que as periferias brasileiras, a democracia mal chegou, se é que chegou alguma coisa da democracia por lá, né? Mas, de todo modo, a democracia é melhor do que a ditadura, não tenha dúvida nenhuma. O Churchill dizia, eu fiz referência e não terminei a ideia, ele dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, depois de todos os outros. Eu agradeço muitíssimo, Leonardo, Tomás, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Continuamos juntos contra todos os retrocessos e para avançar no aprofundamento democrático, por um país e por uma América melhor e mais justa para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.